fortalecer, enaltecer a arte do dia a dia, contar e escrever histórias da arte de viver. O projeto FIAR Histórias Vivas apresenta E por Falar em Arte. Olá, eu sou Kátia Soares. O projeto FIAR Histórias Vivas apresenta E por Falar em Arte. E por Falar em Arte é um podcast do coletivo Quírios. Nós, do coletivo Quírios, nos dedicamos a valorizar a arte e o empreendedorismo artístico. E nesse podcast, nós queremos falar com os artistas, conversar com os artistas sobre os seus processos, a sua arte, os seus desafios, os bastidores. O coletivo Quírios está na cidade de Contagem há mais de 30 anos. E começou primeiro com o teatro de rua, em espaços não teatrais. Até nos encontrarmos, adotarmos mais 5 linguagens artísticas, o teatro, a dança, o circo, a música e as artes visuais. 5 é um número muito representativo para nós. Ele significa equilíbrio, centralidade, união, liberdade e transformação. E essas são as bases que nós vamos adotar para as nossas entrevistadas. Esse projeto ele tem o apoio de vocês que nos ouvem, das entrevistadas, tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Contagem por meio do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, tem o apoio do coletivo Quírios e também tem o apoio da Lipistética, que está doando para cada entrevistada um procedimento estético. Nesse caso aqui, a lipo sem corte. Então, agora a gente já falou demais, Falta acrescentar que a cidade de Contagem tem um viés industrial muito grande, tem 3 polos industriais, o 5, o 5 e o 5. Olha aí, de novo o 5, mas também é uma cidade da arte. Então, nessa primeira temporada, nós vamos entrevistar 5 mulheres artistas de Contagem. E aqui, agora nós já falamos demais, nós estamos com a Alex, que é uma multiartista, porque ela dança, ela canta, ela também atua, é atriz, E então ela vai também nos dizer, sobre esses processos artísticos dela. Muito obrigada, Alex, por ter aceitado participar desse podcast. Eu que agradeço o privilégio de poder compartilhar um pouco da minha história, da minha vida com vocês. Então, nós queremos começar já com uma pergunta, Vamos conversar sobre quem é Alex, artista. Uhum. Oi, gente, tudo bom? É muito bom estar aqui, Bom, meu nome artístico é Alexis, meu nome mesmo é Alexia, mas eu tenho essa conexão com a arte desde que eu sou bem pequena. A minha família sempre foi muito musical, eu sou muito ligada à música, Meus pais cantam, meus tios sempre tocaram, então eu sempre tive essa relação muito familiar com a música, cresci nesse sentido. E um pouco mais tarde eu tive a atitude, tomei a decisão de começar um curso ligado às artes. Depois de fazer muita coisa que não tinha nada a ver, eu falei, vou começar um curso de artes cênicas. E aí que eu comecei a entrar nesse mundo das artes, me profissionalizei, entendi um pouco mais sobre a arte de forma profissional mesmo e comecei a produzir os meus projetos musicais, a participar de projetos teatrais também, Então, foi nesse contexto que eu comecei a entrar no mundo das artes, a partir de uma decisão, depois do meu ensino médio, de que eu ia tentar fazer teatro, porque se eu não tentasse naquele momento, nunca mais ia acontecer. Eu ia ter que ganhar dinheiro, fazer uma faculdade de nem sei o quê. Então, eu tentei, me apaixonei e até hoje estou aqui, graças a Deus, fazendo arte,
Então, assim, de certa forma você já respondeu, mas eu quero que você detalhe isso um pouco mais. Quem é que te chamou para artes, né? Esse processo. E qual que é a importância da família nesse processo? Olha, a minha família teve... o meu vínculo com a minha família é muito bom, desde que eu sou muito pequena. A gente sempre se reunia em festas, cantávamos juntos, tocávamos juntos. Então, tudo que eu sei hoje, a minha base foi com a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Só que a gente nunca pensa que isso pode ser uma profissão, né? É só um encontro com a nossa família, ou então um momento legal, divertido. A gente nunca pensa que levar isso para outro patamar na nossa vida, né? E aí, eu canto, né? Eu atuo, mas depois do ensino médio, quando eu estava fazendo, inclusive, eletroeletrônica no Cefet, eu falei, vou fazer um curso de teatro, porque eu preciso fazer algo relacionado à arte. Se eu não fazer agora, eu não faço nunca mais na minha vida. Assim que eu pensava, né? Eu ia ter que arrumar uma outra coisa para mim fazer, ganhar dinheiro, etc. Então, eu entrei para o curso de artes cênicas, de contagem também, curso profissionalizante, que é o CCP. E lá eu tive 3 anos... Participei por 3 anos, conheci várias pessoas do teatro, pessoas da música. E foi lá, inclusive, que eu aprendi a escrever projetos culturais. Porque, atualmente, eu estou mais vinculada aos meus projetos musicais, sabe? Eu estou cuidando mais de produzir as minhas próprias músicas do que no teatro. E eu só estou conseguindo produzir as minhas músicas porque... eu escrevo projetos culturais, estou conseguindo passar, né, nos editais e consigo financiamento para produzir elas. Então, foi no curso de teatro que eu aprendi a escrever projetos, então foi algo imprescindível para a minha vida. E hoje eu curso Relações Públicas na faculdade de graduação, mas eu também faço formação complementar em música. Então, eu estou buscando esses meios, né, de me profissionalizar musicalmente falando, ao mesmo tempo produzindo as minhas músicas e fazendo algumas coisas também relacionadas ao teatro, no momento bem menos, mas uma coisa ou outra eu ainda estou fazendo de teatro quando eu posso. Então, você fez as artes cênicas porque foi uma ponte, né? Eu acredito que como precisava só de você, né? Fica mais fácil, né? E o corpo, né? A voz, a pessoa, né? A criação. E então o teatro acabou sendo uma ponte, porque o teatro é uma linguagem artística que ela incorpora, né? Todas as linguagens, né? Você vai precisar de alguém de artes visuais para compor o cenário. Com certeza. O cartaz, o design, a composição cênica. Você vai precisar de um músico para compor a trilha sonora e tal. Você vai precisar dos artistas. Às vezes, né, até usa o cinema, porque às vezes uma cena é projetada dentro do teatro, né? Então, o teatro tem essa linguagem que acolhe, né? Eu estou falando assim porque eu sou atriz, né? Então, eu tenho que puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, né? Que o teatro é essa arte que acolhe todas as outras artes, né? Com certeza. E quer conectar bem mesmo, né? Isso, e é muito importante. Então, eu sei que você tem um estilo que você gosta. Que você podia falar dele e como é que você chegou nesse estilo, porque eu conheço um pouco da sua musicalidade, você tem uma voz maravilhosa. Obrigada. E aí eu sei que você daria conta de vários estilos, né? Mas aí, como que você chegou, o estilo que você escolheu, por que você escolheu esse estilo, né? Você poderia... Olha, eu componho samba atualmente, né? Componho samba, MPB... Mas as minhas músicas lançadas até então são sambas e eu tenho outros sambas para estar lançando. E, inclusive, no nosso espetáculo que nós fizemos juntas, né, que é o Medeia Sem Ter Pra Onde Voltar, a música que eu compus também, inicialmente era um samba, né, depois a gente transformou ela para uma valsa. Mas, enfim,
eu encontrei esse lugar no samba a partir do momento que eu comecei a fazer teatro, porque eu estava buscando um gênero musical em que eu pudesse interpretar, ser performática, e ao mesmo tempo tem algo que eu gosto muito que eu consigo fazer no samba, que é falar de temas tristes e pesados, porque muitas das minhas músicas nascem de decepções, de dores minhas, e ao mesmo tempo fazer as pessoas dançarem, sabe? Fazer as pessoas... A gente consegue dançar, se divertir, se alegrar, mesmo que eu esteja falando, por exemplo, de algo que foi uma dor para mim e do meu aprendizado nisso que eu vivi, que eu acabei vivendo. Então, acho que eu encontrei nisso, sabe? Eu me encontrei nesse lugar. Com o samba, eu consigo, ao mesmo tempo, expressar dores minhas e lidar com isso de uma forma leve, dançando, sabe? E, ao mesmo tempo, conseguir performar aquilo que eu quero dizer. Então, eu não componho só sambas, né? Tenho outros gêneros também de músicas escritas, mas é o que eu tenho levado adiante no momento, sabe? E eu me encontrei muito nesse lugar. Então, o samba para você, o samba, enquanto estilo, ele dá uma leveza para as suas dores que você vive. E aí, com isso, você tenta interagir com a plateia. Exato. Tá. É legal, né, o que você está falando, porque o samba é uma linguagem, né, do povo brasileiro, né, uma criação, né, muito nossa e como diz aquele ditado, né, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça, ou é ruim do pé, né? Então, assim, o samba é uma coisa maravilhosa, né? E aí você tem alguém que te inspira? Você tem alguma referência? Eu quando escuto samba e penso em referência, eu penso muito Cartola. É alguém que eu amo de paixão, né? Eu falo assim, meu Deus, o que é aquilo? Onde estava aquela pessoa, né, que foi capaz de compor coisas tão maravilhosas? Mas me fala aí das suas referências. Você deve ter mais do que eu, porque eu não sou, né, cantora. Então, vamos lá. Olha, eu posso falar de duas referências, uma mais mainstream, antiga, que todos conhecem, e outra mais nichada, um pouco mais nichada. Por exemplo, a Elza Soares, em questão, eu acho que ela traz essa performatividade que eu tanto falo, sabe? Acho que você conhece Mulher do Fim do Mundo? Sim. Essa música, para mim, é um samba que, ao mesmo tempo, tem uma profundidade. Você consegue sentir até uma dor nela, mas, ao mesmo tempo, você consegue dançar, sabe? Então, eu acho essa música maravilhosa. E a Elza é uma referência para mim nesse quesito, musicalmente falando. Agora, outra referência um pouco mais nichada vem de uma cantora que se chama Midian Nascimento. Ela faz parte do Coletivo Candeeiro, que é um coletivo nordestino de música regional, que ao mesmo tempo eles cantam sobre fé. E agora eles estão crescendo cada vez mais, né? Muita gente tem conhecido eles e o trabalho deles, que é belíssimo. Mas a Midian é uma artista do Coletivo Candeeiro que canta e compõe sambas também, não só samba, mas também MPB. Eu acho lindo a forma como ela fala da fé dela, se expressa com a fé dela, de forma tão simples, tão natural, tão regional também, e que se comunica com todos, porque cada um tem uma fé diferente, mas ela fala da fé dela de forma tão simples que pessoas que compartilham da mesma fé ou não podem se identificar, sabe? E então acho que em questão de base fundamental assim de crença, de fé, e também musicalmente, porque a música dela é muito boa e ela é uma referência para mim, não somente ela, mas vários outros artistas do Coletivo Candeeiro, então eu indico muito das pessoas conhecerem. Então, pensando nessa referência,
A música e espiritualidade para você é uma coisa que tem muita sintonia. Intrínseco para mim. Porque eu componho do meu dia a dia, né? Eu componho das coisas que eu vivo. E eu sou uma pessoa movida muito pela minha fé, né? Não no sentido de doutrinar, mas no sentido de eu viver a minha própria fé, encontrar nisso o meu consolo, sabe? A minha esperança. Então, eu componho sobre a minha vida, mas sempre tem um fundo espiritual, porque é isso que eu vivo também, assim como você vive, né? Cada pessoa coloca isso num patamar de importância na própria vida, né? Mas isso é uma coisa que desde que eu sou pequena eu sou muito ligada à minha fé. Então é algo que eu sempre trago em tudo que eu componho, em tudo que eu vivo. Se a gente olhar as referências do teatro, o que é o significado do palco, né? Palco como aquele lugar que é onde um ator ele mata a si mesmo para viver uma outra pessoa. Então, esse lugar que é sagrado, né? Onde alguém deixa de existir para outro nascer, né? E isso espiritualmente é uma coisa maravilhosa, né? A fé já começa ali essa questão da arte, né? De como que a importância, inclusive, né, para os artistas da espiritualidade. Então, existe uma intenção na sua arte? Como que é isso? Quando você compõe, quando você está fazendo lá... Olha... O que você tem? O que me leva a escrever e a levar isso adiante? Olha, eu acho que para muitos artistas é expressar o que a gente vive, o que a gente sente, sabe? Eu poderia falar, eu escrevo para só compartilhar algumas coisas com as pessoas. Não, eu escrevo inicialmente, primeiro de tudo, porque eu preciso encontrar um lugar onde eu posso colocar para fora os meus sentimentos. Cada pessoa tem uma forma de fazer isso. E eu faço isso através da música, né? Uma forma de vivenciar, entender, organizar as minhas ideias, o que eu sinto, deixar tudo fluir. Então, é por isso que eu escrevo, que eu componho as minhas músicas. E eu sei que elas podem tocar a vida de outras pessoas, que outras pessoas podem se identificar, que outras pessoas podem... que isso pode, de alguma forma, ajudar as pessoas, ou que elas podem simplesmente se sentir conectadas também com isso. Por isso, meu desejo de não apenas escrever e compor, mas de conseguir produzir e mostrar para as pessoas a minha música, sabe? Então, acho que nessa progressão, primeiro de eu escrever e conseguir colocar para fora o que eu vivo, o que eu sinto, e depois eu compartilhar com as pessoas, porque elas podem se conectar e isso pode ajudá-las de alguma maneira. Por isso. Entendi, porque assim, né, a gente vive e as outras pessoas também vivem experiências que às vezes, né, têm relações, né, pode refletir e aquilo que a gente vive pode contribuir, né, de alguma forma. Então, que instrumentos que você usa, Alex? Conta pra gente, que instrumento que você usa, né? Quais ferramentas que você usa para poder compor, né, o seu dia a dia? Como é que é Alex quando ela está produzindo uma música? Como que é esse processo? Olha, eu posso falar que o meu principal instrumento é a minha voz, porque eu toco algumas coisas, mas eu não sou profissional, nível hard. Eu sou bem básica, sabe? Violão, teclado. E quando eu componho, eu penso na letra e eu penso na melodia ao mesmo tempo e vou compondo e gravando a ideia que veio à minha mente. Então, eu não uso um instrumento para compor. Sabe? Um instrumento que eu falo assim, um violão. Às vezes eu uso alguma basezinha de percussão, para mim ter uma ideia do qual a linha de raciocínio que eu quero chegar, né? Que eu quero seguir. Mas, principalmente, a melodia e a minha voz com o que eu quero expressar, sabe? Então, o meu principal instrumento é a voz. E aí... na produção em si da música, né,
Eu tenho aprendido sobre produção musical, tenho estudado sobre isso, mas é tanta coisa nessa vida, né, da arte, independente se for teatro, música, é tanta coisa que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Com certeza. Então, desde o meu primeiro lançamento, eu tenho contato com o apoio da Casa Mus, que é uma produtora musical. Eu conheci eles são de Belo Horizonte, mas eles ficam ali na divisa de BH com Contagem, ali no bairro Bandeirantes, perto do Zoológico. E bem pertinho da minha... Eles moravam ali, na verdade, bem pertinho da minha casa, 5 minutos. E eu conheci eles e produzi a minha primeira música, que foi BPM. E as outras músicas que eu tenho produzido, né, que eu consegui aprovação através dos editais, eu tenho essa parceria com eles no sentido de que eu sempre conto com eles, sabe? A gente tem uma sintonia muito boa, eles entendem muito aonde eu quero chegar. Então, eles produzem as minhas músicas, né? E eu sempre ali, junto, né? Construindo algo junto com eles, fazendo essa ideia nascer juntamente com eles. Mas a parte da produção em si, eu não faço sozinha, né? Eu conto com eles, que são pessoas que me acolheram desde o nosso primeiro trabalho juntos, então isso foi muito bom. Entendi. Tem alguma música que você fez, ou algum trabalho que você fez, algum repertório, algum show, que você não gostou de ter feito? E o contrário, qual música que você mais gostou de ter feito, ou qual show que você mais gostou de ter feito? Né? Se tem um destaque assim, como que é isso? Que eu não gostei de ter feito. Eu não sei se eu consigo pensar em um que eu não gostei. Na verdade, eu acho que eu sou um pouco perfeccionista, então sempre tem erros que eu fico martelando na minha cabeça. Eu não fiz isso muito bem e tal. Mas eu acho que não gostei é uma palavra muito forte, sabe? Eu acho que tudo isso que eu vivi até hoje tem me construído, sabe? E mesmo que eu erre em alguns momentos, é bom lidar com os erros também. Eu preciso muito lidar com os erros, porque eu tenho esse problema, né? Eu sou um pouco perfeccionista. Então, quando eu lido com as minhas falhas e entendo, não, tá tudo bem, o próximo vai ser melhor, é bom. Mas eu posso citar um que eu fiz com o pessoal da música na UFMG. A gente se apresentou no Bar Clube da Esquina e era um show de música popular brasileira. A gente cantava progressivamente os gêneros do Brasil. E olha, é detalhe que eu não gostei. Mas na minha música, ela começava com os músicos tocando num tom, sozinhos. Depois, quando eu ia entrar para cantar, a música mudava de tom. E eu errei essa entrada e eu não consegui encontrar o tom dessa entrada, então eu tive que pedir para o pessoal voltar para a gente começar de novo. E aí foi uma coisa que ficou na minha cabeça, que eu não... né? Todo mundo percebeu e tal, mas faz parte, sabe? E apesar de eu ter errado essa entrada, eu sei que ficou bem bonito a música, o nosso trabalho. Então, é uma coisa que eu não gostei. Foi um erro, me incomodou, mas a gente releva. E eu acho que um que eu gostei bastante da minha apresentação no aniversário do Quírios. Foi no aniversário do Quírios, né? Sim. Porque foi muito bom ter o pessoal. O pessoal estava muito feliz, muito alegre. A energia de todo mundo, sabe? Contagiando, cantando juntos. Eu cantei 2 músicas só, né? Foi Juízo Final e BPM. Só que o pessoal gostou muito, sabe? Deu para sentir que estava todo mundo muito feliz. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de me sentir bem quando eu estou me apresentando. E gosto de sentir que as pessoas estão conectadas também, que as pessoas estão sendo tocadas. Foi muito bom aquele dia. Tinha algumas pessoas lá muito especiais para mim também. Então, foi um momento muito gostoso, sabe? Eu posso citar esse momento. Foi bem, bem bom. Aquele dia, assim, assisti sua apresentação e falei, puxa vida, né? Porque eu já sabia que você cantava bem pelo espetáculo que a gente fez juntos, fizemos juntas, né? Mas aí ali eu assisti você, né, junto com outros músicos, e aí vi, né, o seu potencial e
Eu falei, puxa vida, ela canta bem, né? Todo mundo ficou prestando atenção. O que é aquilo? Né? Quem que é essa pessoa? Né? O operador de som que estava lá falou assim, cara, mas ela canta demais. Que é isso? Eu falei, pois é. Aí tal. Então, e às vezes, né, Lex, a gente, nem todo mundo conhece o trabalho da gente, né? E às vezes nem todo mundo entende as dificuldades que a gente tem também na produção do trabalho da gente. Com certeza. Então, me fala aí, uma das dificuldades que você acha que você tem, né, para fazer o seu trabalho, que dificuldade, né? Como que são as dificuldades, né? Como que você supera essas dificuldades? E qual que é a sua principal dificuldade na produção, né, do seu trabalho artístico? Olha, eu acho que a principal dificuldade é que as pessoas que me conhecem e me acompanham, amigos, família, não têm essa ligação que eu tenho com o samba e com o teatro. Meus amigos, minha família, eles não têm costume de ir a teatros, eles não têm costume de ouvir samba, sabe? Então, sabe o ponto em que a gente é artista e que a gente tem que caminhar sozinho? É meio assim que eu me sinto, ou que eu me sentia ainda mais antes, né? Porque quando a gente começa a caminhar com as coisas, a gente vai começando a ficar um pouco mais estável e as pessoas vão entendendo o nosso trabalho, fica mais fácil. Mas quando eu estava começando, foi muito difícil, porque eu não tinha, apesar de eu saber que eu tenho o apoio das pessoas, não tinha todo o engajamento, sabe? Das pessoas ao meu redor e tal. Então, eu tinha que colocar na minha cabeça que eu tinha que fazer porque eu queria fazer, independente das pessoas gostarem, não gostarem, criticarem, não criticarem. Independente da opinião das pessoas, eu tinha que realizar aquilo que estava no meu coração, sabe? E eu acho que isso pode ser uma dificuldade de muitos artistas, né? Às vezes não se sentirem tão apoiados assim, e isso ser uma barreira para a gente caminhar. Só que se a gente não fizer o que a gente sonha por causa das outras pessoas, a gente vai ficar estagnado pro resto da vida. Então, acho que essa seria uma das minhas maiores dificuldades, sabe? Agora eu sei lidar muito bem com isso, porque eu tenho na minha mente o que eu preciso fazer e eu tenho uma convicção daquilo, sabe? Então, não me afeta tanto algumas opiniões ou as pessoas que atualmente me acompanharem serem pessoas que eu conheci nessa jornada artística, não serem pessoas que estavam comigo desde muito tempo, de que eu sou nova, amigos, família e tal. Então, eu tive que aprender a lidar com isso. Mas hoje eu sou muito segura, sabe? E as pessoas entendem também. Porque isso é uma coisa que eu tomei essa decisão e estou levando adiante para sempre, né? De que eu vou fazer os meus sonhos, vou cumprir os meus sonhos. Então, as pessoas apoiando ou não, eu não sou questionada por isso, sabe? Porque é o que eu sinto que eu preciso fazer e eu faço, independente de apoio ou não das pessoas. Entendi. Então, porque a gente pensa assim, que muita gente ainda acha que a arte não é uma profissão, né? Não é não é algo que é para todo mundo fazer. Essa ideia que esse olhar que as pessoas têm, né? As pessoas entendem quando você vai fazer um curso que você vai ter uma profissão, um emprego, que você vai ficar de tantas horas, bater o cartão, ganhar X, e aí quando você fala assim, não, eu vou ser artista. E aí, como é que vai ser, né? Ser artista, porque as pessoas pensam, tudo tem dinheiro, tudo envolve dinheiro. E como é que ela vai conseguir chegar nesse lugar se a gente não tem dinheiro? É o que a família pensa, né? Porque todo mundo sabe que, né, existe esse recurso. De certa forma, você também é afetada por isso? Claro, nossa. Eu acho que por uma questão de cuidado mesmo, né? Quando eu decidi que eu ia fazer teatro, os meus pais ficaram
quando eu decidi que eu ia levar adiante o teatro, né? Porque eu fiz o curso profissionalizante falando assim, eu vou fazer nesse intervalo aqui, depois que eu terminar o curso eu faço o Enem e entro numa faculdade. Então ia ser uma coisa passageira. Quando eles descobriram que não era passageiro, que eu ia levar a carreira artística e para o resto da vida, não sei, né? Porque eu não sei como é que eu vou estar amanhã, mas que isso era uma decisão minha mesmo, eles ficaram muito preocupados. E eu entendo, né? Não é fácil a gente ter uma carreira incerta que não dá um valor, não gera um valor mensal no seu, né, no seu banco, que principalmente para quem está começando e para quem não tem dinheiro, não dá para você sustentar, não dá para você viver, né? E é muito difícil entender isso, né? Mas eu acho que a gente tem que se articular. Quando a gente não tem dinheiro e que a gente está começando, a gente tem que se articular. A gente tem que ver o que a gente pode fazer nesse contexto e, ao mesmo tempo, não desistir dos nossos sonhos. E aí, o que eu fiz? Eu trabalho, né, meio período, porque eu faço faculdade atualmente também, né? Mas, então, sempre trabalhei. Com esse dinheiro, eu fui guardando para mim conseguir produzir algumas coisas, né, no início da minha carreira. Então, trabalhava, guardava o dinheiro e tal. E tenho, obviamente, o auxílio dos meus pais, né? Eu sou uma pessoa com 22 anos, ainda moro com os meus pais, e eles garantem tudo que eu preciso, sabe? Então, eu tenho um privilégio, por exemplo, de guardar o meu dinheiro para produzir os meus projetos e tal. E agora, com a faculdade, essa minha escolha, né, por cursar Relações Públicas, a minha graduação, era uma forma de eu ter um plano B. Um plano B em que sentido? Através dessa graduação, eu conseguiria gerenciar a minha carreira artística, porque eu queria fazer uma graduação, mas que não apagasse o meu fazer artístico. Então, eu escolhi fazer RP, porque era uma forma de eu entender como gerenciar melhor a minha carreira artística. E, ao mesmo tempo, né, em que eu não consigo me sustentar com a arte, depois que eu me formar, eu entrar num trabalho relacionado, né, da minha formação em RP, continuando nesse processo de sempre guardar o que eu consegui para produzir os meus próprios projetos e, ao mesmo tempo, escrever projetos, né, que é o que eu tenho feito, e é daí que está vindo o financiamento para mim produzir minhas músicas. Então, assim, ainda é um desafio, né, para Alex, né, ser artista, embora eu, né, seja testemunha do potencial da sua voz, outras pessoas que te ouviram também, pessoas que te conhecem sabem que a sua voz é potente, que o seu trabalho de composição também é muito bom, mas ainda é difícil para Alex, por causa, né, porque tudo isso, né, envolve recursos. Alex depende do edital, né, para poder, porque tem aí que pagar o estúdio, tem que pagar a divulgação, tem que pagar tudo. Os músicos que vão estar lá, porque todo mundo conta com alguma coisinha para o salário. Então, esse fazer artístico, né, que muitas vezes as pessoas às vezes não entendem, que acham que a coisa é meio que, né, que os artistas são sonhadores e por isso eles não se preocupam, mas a gente sabe que envolve dinheiro pra caramba nesse processo, muito, até chegar nesse lugar. Então, a gente tem que pensar, né? Os artistas, né, quem está iniciando, né, tem que pensar muito nesse processo, né? Então, mas aí a Alex está produzindo alguma coisa nova? Já está com alguma coisa nova? Sim. Nossa, tem muita coisa para acontecer, graças a Deus. Eu estou atualmente produzindo, né, uma música que vai sair em janeiro do ano que vem. Janeiro já, né? Já mês que vem. E tá muito linda, sabe? É um samba que traz alguns aspectos do jazz. Então tá maravilhoso, tá uma delícia essa música.
E eu tenho trabalhado com alguns colegas meus da UFMG, porque no curso de Relações Públicas eu conheço várias pessoas, né, que têm desejo de atuar como social media, como RP mesmo, no relacionamento com mídia, sabe? Então, eu escrevi esse projeto, convidei essas pessoas e a gente está preparando o terreno para essa música que vai ser lançada em janeiro. E no ano que vem também, até então, tem mais 3 músicas, além dessa de janeiro, mais 3 músicas que estão para nascer, sabe? Então tem muita coisa para acontecer. E aí, gente, só para vocês saberem, a Alex, ela que fez a vinheta do podcast, né? Então, a música Verdade. que vocês vão ouvir aí na abertura, todas as vezes, Verdade. tem aí a composição da Alex, a voz dela, né? E um trabalho de estúdio que eu acredito que seja a mesma voz em tons diferentes, não é isso? Isso aí. Nossa, Então, eu faço muito isso. Eu adoro criar esse efeito de coral, sabe? mas coral é maravilhoso, né? Nós temos a gente tem uma grande tradição de cantoras negras, né, de voz potente, de coral, né? É muito lindo a música, né, coral. Então, assim, só para vocês saberem, vocês vão saber quem é Alex por causa da vinheta. Né? Vocês vão poder escutar e saber quem é Alexis. Então, você já falou da sua intenção, dos seus processos. Já falou mas você não falou de uma coisa. Ah, não, você falou que gostou, sim, falou que gostou lá da apresentação, lá do Quírios. E então, mais para frente, você vai seguir mesmo essa carreira mais musical? Sim, eu tenho esse propósito. Mas você vai dar brechinha para o teatro, né? Vou. Eu vou. Alex, por favor. Não é o meu primeiro lugar ali, sabe? É mais a música mesmo. Até porque, gente, nossa, toma muito tempo, né? Tudo que tem a ver com teatro toma muito tempo, produção musical em si toma muito tempo. Ainda mais quando a gente faz... quando a gente está liderando as coisas, sabe? Quando a gente está encabeçando as coisas. É muita coisa para pensar, para coordenar, muita gente, recurso, tem que pensar em tudo. Então, é um trabalhão, né? E aí eu trabalho, faço faculdade, estou produzindo os meus projetos. Por isso que eu tento falar não, sabe, para algumas coisas. Apesar de serem oportunidades maravilhosas que sempre chegam, né? Mas é muita coisa para fazer. Então, a gente tem que se policiar também para a gente não ficar maluco, né? Ainda mais quando a gente não tem uma equipe muito grande. E aí, eu, inclusive, apresentei um espetáculo teatral ontem foi domingo, isso, que chama O Pequeno Príncipe em Busca dos Reis do Rei dos Reis, que foi muito lindo, um musical de Natal, que a gente estava montando desde agosto, né? A gente estava montando desde agosto. Então, assim, eu coloco um pouquinho, né, do teatro ali e tal, mas eu estou tentando dar uma desacelerada, porque também, senão, eu não dou conta. Mas do Medeia você não vai sair. Você pode não... Eu já estou sendo... Você pode não entrar em outros, mas do Medeia você não sai. O pessoal vai querer saber mais, né, sobre o Medeia, né, gente? A gente vai colocar lá nos links da divulgação, nós vamos colocar o link do Medeia até para vocês verem como que a Alex atua e, ao mesmo tempo, ela canta e é capaz de fazer lá o personagem, depois, né... A atriz que incorpora o canto, mas que depois volta a ser aquele personagem que é dramático, uma peça dramática, né? E eu também gosto muito do drama, né? Aí, pensando no seu processo de produção, que às vezes parte de uma situação, de uma vivência, de umas dificuldades, que às vezes isso serve de materialidade para você compor, né? Então, a tragédia também serve de materialidade para trabalhar várias emoções, né? Várias coisas. Então, quando a gente faz o teatro, que a gente monta, às vezes, uma tragédia ou uma história, né, que ela é trágica, isso acaba que reverbera em nós alguma coisa, né? A gente está ali fazendo a cena e está ali, ao mesmo tempo,
não sendo a gente, sendo uma outra, mas aquilo de uma certa forma está afetando a gente, porque a gente está ali também, né? Então, um processo complicado aí do teatro, eu não sei bem como que isso se dá no canto, se é o mesmo processo. Você que vive as duas coisas, como que é? Então, é aquele negócio, né? No teatro, eu estava interpretando histórias contadas por outras pessoas, né? Histórias escritas por outras pessoas. Então, a gente tem que buscar compreender aquele personagem da forma como a pessoa que escreveu estruturou, né, a vida dele. E a gente vai fazendo as nossas criações também a respeito daquele personagem, porque é o trabalho do ator, mas não é um personagem criado por nós. E no caso da música, eu tenho produzido as minhas próprias músicas, né? Então tem essa diferença, né? São histórias, nas minhas músicas eu conto histórias que realmente nasceram de mim. Eu compreendo tudo que eu quis escrever, cada detalhe, cada analogia, cada coisa que eu escondi, detalhe que eu escondi na letra de uma música que as pessoas não compreendem. Eu entendo. Mas no teatro, a gente interpreta uma vida que não foi a gente que escreveu muitas vezes, né? E você sentiu isso também no Medeia? Porque a gente, de certa forma, participamos de um processo. Então, eu acho que em todo teatro, se você não escreveu, tem um degrau de distância, ou um degrau ou mais de distância, né? Porque tem coisas ali daquele personagem que você nunca vai acessar. Talvez nem a pessoa que escreveu sabe exatamente, né? Tantas camadas que aquele personagem pode representar, porque ele escreveu, mas um personagem pode representar várias coisas para várias pessoas, então nunca vai ser exatamente aquilo. Mas a gente tem no Medeia, tem a identificação do ser mulher, tem a identificação do entender como que uma agressão ela é gerada, né? Porque em Medeia a gente fala muito sobre isso, né? Sobre agressão contra a mulher, o Medeia sem ter para onde voltar. Então, eu acho que a gente não compreende 100% daquele personagem. Mas existem muitas conexões tanto pessoais mesmo, do ator, por exemplo, o fato de nós sermos mulheres, da gente entender várias coisas que a personagem também sofreu, ou até mesmo o ator ele pode ter vivido coisas muito parecidas a que a personagem viveu. Não 100%, mas eu acho que tem muitos pontos de conexão. Porque, para mim, no teatro, eu vivo mais ou menos o que vocês vivem, mesmo não sendo eu né? Às vezes o texto é de um Nelson Rodrigues ou é de um outro. Eu consigo me colocar naquele lugar. Não sei se eu consigo compreender, mas eu consigo experimentar, né? Mas eu sei que porque a questão autoral, né? Que é aí que você está colocando, é que a música você fez, né? E às vezes o texto a gente não fez, mas quem cria a personagem é o ator. Sim. Quem cria a personagem é o ator. Então, a gente tem esses caminhos. Mas eu queria muito ver esse lado seu, porque como você vive as duas experiências, como é que você vê? Eu já vi que você vê com diferença, por exemplo, em relação a mim, que não sou cantora, então eu só vivo dessa arte que é o teatro mesmo, né? É porque, assim, tem dramas de um personagem que, às vezes, gera conflitos em nós, por nós sermos os atores, né? Por exemplo, as Medeias da nossa peça cometeram crimes. Sim. Elas cometeram crimes. E até pra gente, eu acho que nem é uma questão da gente passar um pano pra personagem, né? Simplesmente aquela é a história dela e a gente decide viver aquela história, interpretar aquela história. Não é que a gente está passando pano, que a gente compreende, que a gente defende.
a gente tá vivendo a história de uma pessoa real e é isso, sabe? Mas dependendo das ações daquele personagem, isso gera um conflito muito grande dentro de nós, que somos atores. Nossa! E na música, eu não sinto isso, né? Porque nas minhas músicas, porque foi eu que escrevi, eu compreendo totalmente os conflitos que eu escrevi, entendeu? Então, para mim, é essa a diferença. Beleza. Então, sua vocação Queria que você falasse um pouquinho, porque você está dizendo que começou desde criança, né? Falasse aí um pouquinho sobre a importância da criança acessar a arte ainda na infância. Qual que é a importância disso para as pessoas? Eu estou falando para você porque você disse que começou desde a infância a ter esse acesso. A gente sabe que a gente acessa pelo rádio, a gente acessa alguma música, escuta e tal, mas isso não é ter o acesso, porque ter o acesso tem a ver com experimentar, fazer aquilo e depois apresentar, experienciar, às vezes numa performance, numa apresentação. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, porque você é alguém que canta desde cedo, participa e tal. O que você acha que isso ajudou muito naquilo que a Alex é hoje? Então, eu acho fundamental esse contato para todas as crianças, que todas deveriam ter acesso à música, ao teatro, ao esporte, de desenvolver as artes plásticas, alguma coisa, sabe, relacionada à arte. Eu acho muito importante, porque mesmo que aquela pessoa cresça e decida não levar aquilo adiante como algo profissional, que é o nosso caso, a gente cresceu e decidiu que profissionalmente iríamos fazer música, iríamos fazer teatro e etc. Eu acho que tem um lugar do auxílio psicológico da arte que é fundamental para qualquer ser humano, sabe? Então, para mim, a música não é só... Eu não faço simplesmente música ou atuo porque é algo profissional. Eu faço isso porque é uma forma de eu me expressar, é uma forma de eu colocar para fora o que eu sinto. Então, eu acho que a arte pode ser esse lugar para várias pessoas. Independente se, sei lá, se a pessoa ela é mais conectada a uma arte, às artes plásticas, ao teatro, não sei, várias opções, sabe? Eu acho que isso é uma escapatória, sabe? Diante das dificuldades, ou nem uma escapatória, eu acho que é uma forma da gente conseguir organizar os nossos pensamentos e amadurecer, sabe? A arte, ela ajuda as pessoas a amadurecerem, né? Por exemplo, a psicanálise, ela tem muito essa função de nos ajudar, né, a organizar as nossas ideias e a entender os nossos conflitos. Eu acho que se desde criança a gente tem um acesso à arte, a gente chega na fase adulta muito mais maduros e sabendo lidar com as nossas dificuldades, sabe? As emoções, né? Com as nossas emoções. Então, eu acho que para qualquer pessoa seria, nesse lugar da saúde mental, seria fundamental que todos tivessem acesso. E que recado que você deixaria para quem está começando? Eu sei que você vai dizer, eu também estou começando. Mas que recado você deixaria para alguém, né, que você daria? Que conselho você daria para alguém que está começando, que decidiu que quer ser artista, ou que está fazendo aí, que está sonhando com isso? O que você diria para essa pessoa? Que conselho que você daria? Eu acho que o primeiro conselho que eu daria é para essa pessoa reforçar e reafirmar na mente dela o sonho dela, a convicção dela, porque não vai ser fácil. Na arte, muitas pessoas vão ser contra, muitas pessoas não vão apoiar ou não vão entender, e nem é por mal. Muitas pessoas vão se preocupar em você não conseguir levar isso adiante, em você não ter um recurso financeiro que vai realmente te sustentar. Então, acreditar em si mesmo, sabe?
independente da opinião das outras pessoas. E saber se articular, não fazer nada sem planejamento. Eu acho que planejamento é fundamental, né? É aquilo, se você precisar. É muito difícil fazer tantas coisas, né? Trabalhar em um outro emprego, né? E ao mesmo tempo realizar os seus sonhos. Mas eu acho que o que vai permitir com que isso seja levado adiante é o planejamento. Tentar ver o que você consegue fazer para você conseguir se sustentar, o que você consegue guardar ao mesmo tempo para os seus projetos, para os seus sonhos, fazer tudo com calma, sem pressão, porque a gente quer fazer tudo de uma vez, né? E principalmente para nós artistas que estamos começando, a gente tem que ser tudo. A gente não pode só fazer arte. Eu não posso só compor. Eu tenho que entender sobre produção musical, eu tenho que aprender sobre divulgação, eu tenho que mostrar a minha cara para as pessoas. Eu não posso só fazer uma música incrível, maravilhosa e jogar no Spotify. As pessoas têm que me conhecer, então eu tenho que aparecer no Instagram, no YouTube. É muita coisa para fazer. Mas tem que contratar também, né? Contratar quem vai ser o... Tem que conhecer cada pessoa que vai fazer parte daquilo ali. Então, apesar de ser muita coisa, eu diria para as pessoas irem um passo de cada vez, sabe? Na busca pelo conhecimento da área que ela quer seguir. E também ter conexão, né, com outros artistas, né? Isso é fundamental. Verdade. Né? Pedir apoio. Exatamente. Porque no meu caso, eu fui aprendendo tudo na minha vida ali a partir do teatro, né? Profissionalmente falando, eu fui aprendendo a partir do curso de teatro. Que eu tive contato com músicos, eu tive contato com atores que entendiam do ramo. Então, sem esses contatos, eu não saberia aonde recorrer para cada coisa que eu precisava. Então, é ver o nicho que você quer seguir e criar contatos para essas pessoas te ajudarem sobre aonde você deve chegar, o que você deve recorrer. Então, é isso que eu diria. Falei várias coisas, né? Mas são coisas importantes. Tá, e você tem algum recado que você quer dar para alguém? Eu acho que... Eu vou falar uma coisa eu acho que para as pessoas no geral, e é uma coisa muito generalista, não sei o termo exato, mas para a pessoa acreditar em si mesma, apesar de todas as dificuldades que vão vir pelo caminho. Porque quando a gente tem uma convicção realmente daquilo que a gente quer ser, não importa o que vem, a gente não vai parar, sabe? Então, acho que é para as pessoas acreditarem fielmente, entenderem aquilo que elas querem, o propósito delas. Porque o propósito delas que vai fazer com que elas continuem no caminho. Tem alguma coisa que você acha que a gente não conversou e que você queria falar? Deixa eu pensar. Eu vou vender o meu peixe aqui, né, gente? Além, eu gostaria de convidar vocês para me conhecer melhor, então, através das minhas redes sociais. Pode falar. O meu @ @alexisartista. E esse ano de 2025 foi o ano em que eu lancei as minhas primeiras músicas, né? Eu tenho, então, BPM e Peito Sambô. Que é incrível que essas músicas são um processo de vida que eu passei, né? BPM é um samba que fala sobre o luto e sobre manter a vida daqueles que a gente ama através da música, que é a forma como eu faço, né? Através da música eu consigo manter a memória viva dessas pessoas que eu amo. Peito Sambô já fala mais sobre acolhimento, sabe? Apesar do luto e das dores, existe um lugar, no caso na minha fé, que é o que eu acredito, onde eu sou acolhida, sabe? E onde eu sou cuidada, apesar das minhas dores, apesar das revoltas que eu tenho. E o meu próximo lançamento vai falar sobre Recomeço, que vai sair em janeiro. Fala sobre... apesar das dificuldades, você continuar lutando e, apesar dos erros que você cometeu, você não parar e seguir em frente. Então, eu convido vocês a conhecerem as minhas 2 músicas já lançadas e me acompanharem, porque vem coisas ano que vem que vão ser muito legais. E a arte, ela é transformadora, né? Por isso, assim, você vive o luto, mas você logo em seguida sai, porque você tem que recomeçar. A vida não para, né? A arte também não para, né? Exato. Então, Lex, foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi ótima a conversa que a gente teve. E que venham outros momentos assim, né? Sim, vamos fazer sim. Nós temos aqui o apoio do Anderson. Nós vamos viver outros. Né? A gente tem o coletivo Quírios, que tem 33 anos. Nós vamos batendo essa tecla até as pessoas entenderem, né, as nossas lutas. Mas nós estamos aqui. E para a gente é muito importante dessa temporada que a gente está conversando com 5 mulheres artistas de Contagem sobre os desafios, as lutas, como que está a carreira. Isso para a gente é muito importante porque o coletivo Quírios, ele também, né, ele ensina crianças e adolescentes, e a gente sabe que em algum momento alguma delas pode virar e falar assim, eu também quero isso. A gente vai passar esses podcasts lá também, né, para os meninos assistirem e ouvirem o que cada uma, né, cada uma de vocês que foram entrevistadas, as vivências que passaram, a importância, até para isso servir para eles também, né? Porque isso é muito importante. A gente acredita que se o mundo tiver mais artista, esse mundo vai estar melhor. Porque se tem alguém que é criativo, é artista, né? Então, a gente acredita muito nisso.